Olá, galera! Começando mais um vlog de sábado. Eu já estou toda maquiada. Eu ainda tô de pijama, que não é nem 10 da manhã, é sábado. Eu tô assistindo o Vakin, tava tocando Kiri agora, que é meu sonho ver elas um dia. Já estou toda montadinha aqui, ó. Acabei de me maquiar para gravar uns conteúdos pro canal. Tenho 5 vídeos para gravar hoje e eu acho que eu vou escrever mais dois ainda, mais 2 episódios para poder adiantar. Aqui no canal, né, você sabe que tem o vlog na sexta e tem os conteúdos de podcast na quinta, né? Então eu tô com três vídeos ou um podcast. Um é do final do mês que vai sobre grunge, porque tem um pessoal aqui que comenta que pede alguns conteúdos específicos para eu trazer. O grunge é um que foi pedido bastante. Eu já tinha feito um episódio sobre o grunge junto com o punk há uns 2 meses, eu acho, algumas semanas atrás. Mas me pediram para trazer um focado só no grunge, então eu detalhei um pouquinho mais esse conteúdo para gravar. E em setembro eu já tô com 2 episódios do podcast para gravar também. E tô com a ideia de mais 2 episódios para escrever ainda hoje. Se eu conseguir, eu já vou escrever, já vou gravar hoje para adiantar. Normalmente eu faço com um mês de antecedência esses conteúdos do podcast, porque me facilita demais. E aí, se tiver alguma ideia, se surgir alguma coisa no meio do mês ali que eu tenho que fazer, para mim fica muito mais tranquilo. Então, normalmente eu me organizo para. Primeiro eu penso nos conteúdos que eu vou trazer naquele mês, né? Que nem setembro vai ter conteúdo que é bem pensado em certas coisas que aconteceram em setembro. E eu tô tirando um pouco só falar de moda e estilo, porque eu vejo que o pessoal que me acompanha aqui não é tanto só mulher, tem muito homem que também acompanha os meus conteúdos. Por ser música, metal, acaba atraindo um público mais amplo, né? E por mais que eu traga a minha visão da área da comunicação visual, eu vejo que tem um pessoal chegando aqui gostando bastante dos conteúdos, só que eu não quero me prender só a foco de moda e estilo, né? Eu quero expandir um pouquinho mais. Então vai ter episódio, às vezes, no podcast que acho que vai começar o Nevermore. Tem alguém me avisando aqui. Acho que é nesse palco. Deixa eu ver, o Lounge tá tocando Prison Glory, então é no hard. No harder. Bom, esperar começar Nevermore aqui, mas eu vou ter que gravar conteúdo. Então, até me perdi no que eu tava falando. Que eu quero expandir um pouquinho mais os conteúdos aqui no canal, porque eu acho que, assim, eu não quero me limitar só a vestimentas, né? Por mais que eu trabalhe muito essa questão visual de bandas, eu acho que dá pra expandir um pouquinho mais e vai ter episódio de outro que eu não vou focar muito nisso, né? Então, não é querer mudar o assunto ou tentar desvirtuar para outros temas, mas a ideia é expandir um pouquinho mais também. Poder falar um pouco mais sobre outras coisas, porque eu também tenho um pouco mais de conhecimento ou quero trazer mais coisas aqui que eu acho que é bem legal para compartilhar. Então, a partir eu acho que agora em agosto, vai acabar começando. Vocês vão sentir um pouquinho a diferença dos conteúdos que talvez eu vou expandir um pouquinho, de forma um pouquinho diferente. Mas acho que em setembro isso vai ficar um pouco mais visível, né? Eu gosto de falar sobre estilo, moda, gosto, né? Trabalhar essa parte mais visual, com certeza. Mas eu sinto a necessidade de expandir um pouco mais os assuntos, né? Principalmente na música, no metal, eu sei que dá pra falar bem mais coisa. Mas eu tô com bastante ideia de outros conteúdos pra trazer. Então, e eu tô querendo focar muito mais nesses conteúdos pra trazer no canal. Porém, eu já tô começando a gravar pequenos takes relacionados a esses conteúdos que eu vou liberando aqui pra soltar nas redes sociais. Eu falei que eu não ia me importar muito mais com as redes sociais, mas eu acho que é legal ter alguns conteúdos pra jogar lá, pra trazer o público pra cá também, né? A gente acaba se inspirando em algumas pessoas que criam conteúdo e eu tenho sentido essa necessidade também de voltar um pouquinho mais pra rede social. Mas meu foco sempre vai ser, acho que mais o canal. Mas, enfim, gente, tô começando Nevermore no Vakin. Eu vou assistir. Aí a gente já volta aqui falar. E daí, assim, como que eu faço? Normalmente eu escrevo os conteúdos, eu pesquiso, né? Não são só vozes da minha cabeça. Quando eu digo vozes da cabeça, que eu digo que a pessoa inventa os conteúdos. Não, eu tenho as ideias e daí coloco no papel, tipo, esse vídeo vai ser sobre isso, esse vídeo vai ser sobre aquilo, qual dia que eu vou postar, o porquê e não sei o quê. E vou e pesquiso sobre o tema. Aí aqui, segunda, vídeo de segunda que eu tenho que liberar dia 3. Folheando uma road crew, umas revistas da cena underground dos anos 2000, que é a continuação dos meus vídeos, do meu vídeo de revista, né, que são coleções, posters da minha adolescência. Então, coloca aqui o título que vai ser do vídeo pro canal. Aí, o Reels, eu tenho aqui o meu roteiro, que vai ser um videozinho falado, que vai para as redes sociais. A legenda do vídeo. Esse aqui não tem conteúdo escrito como
com a pesquisa, porque é um vídeo que são coisas que eu vou mostrar na minha coleção, então eu vou falar de forma natural. Agora, quando é pro podcast, eu até coloco aqui, né, o podcast falando sobre estilo como a Metalhead. Aí, episódio do dia 27/8 vai ser sobre o grunge, o impacto do grunge e por que eles eram meio que anti-moda, né, que foi um conteúdo que me pediram para trazer. Então, esse conteúdo eu fui, pesquisei sobre a fase do grunge, o que era, o porquê, por que grunge, não sei o que, bandas principais. Fiz todo um roteiro. Então aqui tá tudo escrito, tudo separado. Normalmente eu venho com um contexto relacionado ao estilo, né? Que daí é o estilo do grunge. Então eu pesquiso sobre a história do grunge, principais bandas, porquê do movimento, o que era muito usado e tal. Aí alguns destaques numa linha do tempo aqui para trazer. E daí eu entro na parte do estilo, que é a parte de moda, que normalmente eu trago nos meus conteúdos. Aí nessa parte da moda aqui, eu coloco. E a moda, né? Onde que o nosso guarda-roupa entra nisso? O grunge, na verdade, eles eram meio que contra a moda, né? Então eu até coloquei aqui, que a gente chama de anti-moda, que eles meio que eram um contraste do que a gente via na galera que normalmente seguia alguma moda, algum estilo na época. E daí eu vou falar sobre as principais. É, como é que é? As principais peças ou referências desse estilo, que principalmente a flanela, né? Camisa xadrez. E algumas outras detalhes ali que eu trago. E daí eu já entro também com alguns. Daí entra mais o meu conhecimento de consultoria de imagem, né? Que eu estudo sobre estilo. O Trickle Up, que é o efeito borbulha, eu já falei muito sobre isso em outros vídeos. Eu acho que teve 2 vídeos que eu trouxe esse movimento chamado, né? Que eu falei ali, que é quando as grandes marcas pegam ideias do pessoal da rua, do underground, do que o pessoal tem usado, né? Quando eu falo assim que às vezes a gente vê o nosso estilo alternativo, o nosso estilo mais rocker, indo para lojas, indo para marcas, é porque eles pegam isso da gente, né? Só que transformam, gourmetizam, fazem todo aquele paranauê para dizer que é tendência, que é uma moda, que tal, não sei o quê. Só que vem tudo das ideias do que a gente cria, né, no nosso estilo. Enfim, aí finalizo aqui o episódio e tal. Então, e daí eu já tenho também aqui o texto que vai pro Reels, né? O textinho que eu faço pro Reels, que vai para as redes sociais, e já tem a legenda. E daí já vem outro episódio na sequência. Então, assim, normalmente eu me organizo desse jeito. Eu me organizo assim. Então, tudo eu pesquiso, eu tenho referência, eu tenho fontes, e daí eu também coloco a minha opinião, coloco o que eu penso, o que eu acho sobre aquilo ali, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu concordo, o que eu, né? Aí eu entro também com a minha parte para não ser só uma pessoa que repassa um texto para o público, né? Eu acho que tem muito criador de conteúdo que eu vejo que parece que faz isso, né? Que cria o conteúdo ali, que na verdade pega, sei lá, a informação das redes sociais e só repassa o que está escrito né, de conteúdo e fechou. Eu não gosto de fazer esse tipo de conteúdo, né? Eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender, eu gosto de trazer a minha opinião e falar o que eu penso, o que eu não penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu concordo. Que eu acho que isso que faz você ser diferente de muitos criadores. Não que todo mundo faça isso que eu falei, de pegar, copiar e só passar a informação. Mas infelizmente eu vejo muita coisa acontecendo assim, né? Eu já gosto de realmente trazer a minha pesquisa, né? Coisas que são realmente visíveis, que você pesquisar vai ter nas redes sociais, na internet, nos sites, nos portais de notícia, realmente, porque serve como uma fonte, uma base do assunto, mas o legal é você sempre trazer o teu conhecimento, né? E daí eu entro, no final, normalmente eu trago essa parte minha de comentários, de conhecimento, a minha opinião, e por isso que às vezes eu demoro para trazer alguns episódios quando me pedem, porque eu gosto de fazer com calma, né? E tem assuntos que às vezes eu não tenho muito conhecimento, aí eu espero um tempinho para poder trazer, porque daí eu vou estudar um pouquinho mais sobre aquele assunto para poder realmente trazer para o canal. Bom, aí feita essa parte da escrita, eu me organizo para gravar. Normalmente eu deixo para gravar os meus conteúdos no final de semana. Muitas vezes eu faço no domingo à tarde, né? Que eu gravo ali uns 2, 3, até 4 vídeos. E daí eu vou editando no decorrer da semana e já deixo agendado. Como eu falei, eu gosto sempre de fazer com antecedência para não ter nenhum problema de atrasar um episódio, porque eu gosto de trazer certinho. Né? Eu estou começando a pensar em trazer, como o podcast é sempre nas quintas, talvez em setembro eu traga em dias espalhados alguns episódios, porque vai ter data específica de tal coisa que eu vou gravar. Então, assim, vai ter um dia que a data vai cair numa segunda-feira. Então, talvez eu jogue o episódio para segunda-feira.
Talvez aconteça essas modificações também no decorrer dos meses, porque eu acho que é legal trazer algumas coisas que acontecem no dia, né? Então, enfim, mas vocês que estão me acompanhando aqui, vocês vão vendo como que eu faço. Agora, depois de feito tudo isso, daí hoje é o dia que eu separei para gravar os conteúdos, já estou maquiada, aí eu vou ver qual que é o primeiro vídeo que eu vou gravar. O primeiro é sobre as revistas. Então, eu já vou me organizar para gravar. Hoje não vai ser com o fundo das guitarras, eu vou gravar aqui com o fundo do meu quarto, que aqui tem espelho, a parte das roupas, mas tem um fundo mais branco ali, que eu já fiz vídeo aqui também. Eu não sei se já foi pro canal, eu acho que já foi o vídeo meu aqui nesse cenário. E vou começar gravando eu falando, mostrando algumas coisas, e daí vou, como eu tenho que folhear a revista, vou gravar de cima, que daí eu já monto aqui na mesa, né, que é a parte que eu vou usar para folhear a revista, e vou pôr 2 câmeras, né, porque daí eu vou ter gravando em cima, mostrando, e uma que aparece o meu rosto conversando com vocês, enquanto eu tô folheando a revista. Eu acho que é legal ter essa dinâmica de câmeras também. Então, assim, conforme eu vou fazendo os conteúdos, eu também vou pensando em ideias de ângulos, de câmera. Como eu tenho especialização em cinema, né, eu também sou fotógrafa, tenho essa formação de fotografia, parte de cinema audiovisual, então isso me ajuda muito a ter ideias e pensar, isso fica legal, isso não fica. E como trazer ideias também para gravar conteúdo. Normalmente o pessoal fica muito preso só à rede social. Gente, criatividade, ela vem de vários lugares, inclusive de lugares que às vezes a gente nem imagina de onde pode ser. Eu gosto muito de ver filmes, né? Eu acho que a gente aprende muito com filme. Eu sou muito e não gosto de filmes muito atual, assim, pra ser bem sincera, porque eu acho que meio que foi ficando muito parecido. Eu não gosto de filmes cheios de efeitos. Eu sou muito dos filmes mais trash, né? Lá dos anos 80, aqueles filmes mais antigos, aqueles filmes meio caseirão lá do B. Sou muito fã de filme expressionismo alemão. Filmes que são de cineastas, sei lá, não tão conhecidos pelo público em geral, assim, cineastas da Itália, Espanha, a Suécia, Noruega, né? Então, muita gente sabe que eu gosto muito do Bergman, que eu gosto muito do Mário Bava, Dario Argento, eu sou fã. E ele tá aí, parece que fazendo filme novo, inclusive. Um dia eu espero viajar para Roma, para ir numa loja que é dele lá, pro Fando Rosso. Na verdade, acho que é de um cara, mas ele tem meio que... Eu não sei se ele é meio sócio, mas é focado nas coisas do Dario Argento, né? Então ele tá bombando lá, tem várias exposições do Dario lá em Roma. É um lugar que eu tenho muita vontade de ir por conta disso, assim, também, por causa do cineasta. E passar em lugares que ele gravou filmes. Enfim, eu falo da minha experiência, né? Eu gosto muito, assim, de sair do óbvio, né? Muita gente pesquisa, vai pro Pinterest pra procurar inspirações no Pinterest. Não tá errado, tá tudo certo você ir pro Pinterest. Muitas vezes eu já fiz isso, só que hoje eu já acho que não supre tanto como antes. Conforme você vai aprendendo, tendo criatividade, vendo que dá pra fazer mais, você percebe que, assim, você precisa expandir um pouco mais tuas fontes de pesquisa, né? Então eu sempre falo, gente, saia do óbvio, saia das redes sociais, saia do Pinterest, vai para lugares que você não imagina. Às vezes você sair para lugares diferentes já ajuda muito. Ir a museus ajuda muito, né? Faz tempo que eu não vou em museu, inclusive eu tô com muita vontade de ir em museu. A criatividade, ela precisa de experiências diferentes, de novos lugares, novas conversas, novas imagens, novas coisas acontecendo. Então, assim, às vezes você começa a ter ideias diferentes saindo do meio que você tá, né? E isso é legal. É estranho no começo? Pode ser. Muita gente não entende isso, mas o processo tá fluindo ali na tua cabeça. Então fica como uma recomendação também saírem um pouco das redes sociais, da internet, e buscar inspirações de outros locais. E assim, gente, normalmente esse é o espaço que eu gravo os looks do dia ou looks de parceria que eu recebo, né? Normalmente eu ponho o tripé aqui para pegar esse outro fundo aqui para não ter tanta informação. Aí eu tenho o meu ring light, que eu uso bastante quando eu gravo nesse espaço aqui. Quando eu gravo no espaço das guitarras, eu também tenho um softbox, que daí ele é bem grandão, eu já mostrei em outros vídeos. Tem um vídeo aqui que eu mostrei como que eu faço fotos de produto em casa, ou vídeos, fotos em casa, e eu acho que eu mostrei esse softbox, inclusive eu vou linkar esse vídeo aqui, porque serve para qualquer tipo de pessoa que vai criar conteúdo, ou filmagens, ou fotografia em casa. Eu passei bastante dica de fotógrafa mesmo, né, que eu já trabalhei em estúdio, já trabalhei em fotografia de eventos, shows, casamento, enfim. Aí agora eu vou posicionar o tripé aqui,
porque é aqui que eu vou gravar. Então, eu já começo me organizando nisso. Como que eu quero? Eu quero que o fundo fique mais neutro, que é o fundo branco, mas que pegue um pouco do espelho, um pouco de um pedacinho aqui desse cenário. Então, eu sempre organizo para que o tripé fique posicionado de um jeito que pegue o pedaço ali do cenário. Claro que na hora que eu posicionar a câmera aqui, eu vou ver se tá ficando tudo certinho, para não pegar muita informação. A ideia é que eu seja ali o ponto principal do conteúdo, né, do vídeo, com as coisas que eu vou mostrar. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. Cuidem com muita informação às vezes no vídeo, porque isso atrapalha, a pessoa não sabe nem para onde olhar. O que você vai falar? Se é algo que vai realmente fazer sentido, ok. Mas se não, evite muita informação, que isso atrapalha muito. Eu vou ligar ali na tomada. Eu tô usando uma tomada mais longe, porque a outra não tá funcionando. Mas, tudo certo. Esse ring light eu acho que eu comprei, eu não lembro se foi na Amazon ou na Shopee, mas ele ajuda demais, gente. E ele é bem grande. Eu não lembro o tamanho dele. Eu não sei se essa numeração que aparece aqui, 18-416, é alguma informação relevante para comprar. Mas eu acho que sim, né? Olha, que iluminação maravilhosa. Enfim, e ele fica bem alto também, então eu consigo regular bem. Vou deixar por enquanto aqui, que conforme a hora que eu sentar aqui para gravar o vídeo, eu vejo se ele tá no tamanho certinho. Aí eu puxo a cadeira e coloco onde quero ficar. Eu já gravei vídeo nesse cenário e gostei bastante, então aqui esse vai ser o meu cenário. Aí eu vou posicionar a câmera aqui e vou gravar a primeira parte do vídeo. A segunda parte vai ser em cima da mesa. E daí não sei se eu vou conseguir mostrar, mas acho que eu vou pegar um take para mostrar como que eu posicionei as coisas, e vou pôr um ring light também lá para ajudar. Por mais que eu esteja de frente para uma janela ali, isso faz diferença também na iluminação. A iluminação, gente, é uma das coisas mais importantes para vocês na hora de criar conteúdo, gravar vídeo em casa, principalmente, né? Quando é externa, a gente sabe que a iluminação é muito boa, mas a iluminação mostra que o vídeo tem qualidade. Então isso é uma coisa que eu peço para que vocês tenham cuidado na hora de gravar. Tem alguns vídeos meus que às vezes a qualidade tá insalubre, mas dependendo de onde eu tô, realmente não tem iluminação. Então, como é vlog eu não fico pensando tanto assim nessas coisas. É mais pra ser natural mesmo, não é pra ficar pilhada, ai, eu tenho que gravar perfeitamente. Não, vlog é a minha vida real. Mesmo que eu selecione takes, né, eu tento ser o mais natural possível. Mas quando é vídeo pensado em conteúdos, eu realmente cuido muito da iluminação. Então isso é uma dica que eu deixo pra vocês. Hoje eu estou de look de pijama, né, mas agora eu vou me arrumar pra poder gravar os vídeos de forma decente. Bom, galera, agora eu tô aqui sentada, mas daí eu começo a verificar o cenário, né, o que eu tenho que tirar, que eu vejo que tá, tipo, de muita informação. Ó, o roupão aqui, acho que melhorou, mas ainda não tá 100%. Daí eu vou arrumando certinho. Eu acho que é aqui, ó. Mais ou menos aqui. Porque daí eu não quero pegar muita coisa pra não ficar muita informação, como eu falei. No máximo aqui um pedacinho das camisetas que faz sentido pro canal mostrar. Faz. Deixa eu ver. Aí vou arrumando aqui a câmera para que fique exatamente como eu quero que fique. Ainda tá um pouco escuro, parece, né? Hoje tá um pouquinho mais escuro, mas deixa eu ver se eu consigo aumentar a luz aqui. Aí eu vou verificando essa questão da iluminação, né? Aqui fica muito quente, eu gosto da luz fria, que depois pra editar fica melhor. Ai, acho que tá bom. Vou usar assim mesmo. Camiseta do Inflames lá no espelho, olha lá. Estão vendo? Essa eu comprei no show. Eu acho que vai ficar assim. Eu só vou tirar essa chave aqui, que o pompom tá engraçado. Fechou? Não tá ainda 100%, gente. Deixa eu ver. Eu sou muito chata com essa parte do cenário. Peraí. Eu acho que vai ficar assim. Acho que assim tá legal. Até porque, assim, o vídeo que eu vou gravar agora, eu vou ficar pouco aqui na câmera, então tá tudo sucio, não preciso pensar tanto nesse cenário, de forma que, o vídeo todo vai ser aqui. Não, outros vídeos que eu vou gravar, sim, vão ser aqui. Mas como esse vai ser mais curtinho, fechou. Aí eu já tô com as coisas tudo separado. Normalmente o que eu preciso mostrar, falar, que eu preciso de alguma coisa específica pra
aparecer no vídeo, eu já deixo separado aqui perto. Às vezes eu tenho uma mesinha, um banquinho, eu coloco aqui na lateral pra me facilitar. Tava no chão, como isso aqui vai ficar no meu colo, então já tá tudo aqui no meu colo, daí agora eu começo a gravar o vídeo, o conteúdo. Esse não vai ter teleprompt. E por que que eu falo que, dependendo do conteúdo, é legal você ter teleprompt? Eu uso o CapCut. Eu tenho a versão paga do CapCut. E lá você consegue fazer um monte de coisa, inclusive o teleprompt deles é muito bom. Então, muitas vezes, dependendo do conteúdo que eu gravo, eu preciso do teleprompt pra mim aqui, porque ele serve como uma base, pra eu não me perder no decorrer do conteúdo. Os conteúdos de quinta, normalmente eu tenho, que nem eu falei, eu escrevo o conteúdo, tem toda uma linha específica de início, começo, meio e fim, porque daí, pra fazer sentido na fala também, no que eu trago. Então tem ali os temas, o texto, o que é, porque dependendo, putz, esqueci o que eu tinha que falar. Tem o teleprompt para me ajudar. E no decorrer do conteúdo, quando eu gravo, mesmo que eu tenha o teleprompt, nem tudo que eu tenho escrito eu falo, ou falo o que tá escrito, mas aí eu vou complementando no decorrer do conteúdo. Por isso que depois a edição vai contar bastante, com certeza. Vão ter alguns cortes, vão ter algumas coisas que eu acabo deixando de fora, ou que, putz, precisava incluir isso. Aí eu gravo separado, incluo na edição. Então, assim, o conteúdo dá trabalho, né? Então, quando a gente fala, eu vou gravar conteúdo e não sei o quê, gravar conteúdo dá trabalho. Tem pessoas que fazem aqueles conteúdo que são mais, tipo, gravou uma vez e fechou e já publica. Eu não, eu gosto, assim, de ter todo um roteiro, eu tenho todo uma fase para poder gravar os meus conteúdos. Tem o dia que eu escrevo os conteúdos, tem o dia que eu falo, hoje eu vou gravar, aí eu já me preparo, né, já me maqueio, já fico toda maquiadinha, bonitinha, eu só vou trocando a blusa, que é a peça que mais aparece aqui nos vídeos, a parte de cima, né, no caso. Ai, tô com o cabelo bem em cima da camiseta do In Flames. E é o lado que eu gosto de deixar o cabelo jogado, é bem onde tem a estampa In Flames. Enfim. E é isso. Eu vou gravar agora a parte inicial desse vídeo aqui. E finalizar e gravar já a parte final dele também, porque daí depois a parte que eu vou só incluir, que vai ser o miolo desse conteúdo, desse vídeo que eu vou fazer, vai ser em cima da mesa. Então, às vezes, na minha cabeça, eu já tenho o vídeo todo editado. Isso é uma coisa que conta bastante também e não faz você se estressar tanto. Quando eu faço os meus vídeos, eu já tenho ideia de como que vai ser eles. O podcast é muito fácil, porque eu tenho a parte da intro, que é aquele comecinho que eu falo, hoje a gente vai falar sobre tal coisa. Aí vem a intro, aí eu continuo a sequência do vídeo. Normalmente os de podcast, eu fico sentado o vídeo todo falando, então vão aparecendo coisas na tela. Tem alguns vídeos que são dinâmicos, como esse das revistas, sim. Aí nesses que são mais dinâmicos, saem um pouquinho do padrão, aí eu já tenho, como que eu vou fazer esse vídeo, a edição? Isso é importante pensar antes de você começar a gravar os seus conteúdos. Então esse da revista, como hoje não vai ser que nem o vídeo passado, que eu só fiquei sentada mostrando os pôsteres, assim, que era bem mais fácil, hoje eu tenho que mudar o cenário, ir pra uma mesa também, filmar de cima, folheando a revista. Então na minha cabeça eu já tenho a parte do início do vídeo e o final, que vão ser sentados aqui. Então eu só gravo a primeira parte, aí pauso o vídeo, aí gravo o final e fechou. E daí já aproveito e gravo a parte que vai pra rede social também aqui. Que daí depois eu precisar fazer, que daí vou usar alguns takes lá da parte de gravada de cima, que eu vou incluir no vídeo do Reels. Então, é isso, sabe? Não tem gente que fala, mas tem que ter equipamento, tem que ter não sei o que, tem que ter... Gente, só comece e faz, sabe? Não fique de firula. Hoje, eu vejo que as pessoas se preocupam com tanta coisa que acaba deixando de fazer. Às vezes tem um conteúdo interessante pra mostrar por conta de mas isso, não sei o que, blá, blá. Gente, chega e só comece e faça. Eu já fui muito de me importar, já fui, não vou negar, principalmente comparação, tipo, as pessoas já tá à frente, as pessoas... Cara, mas ela começou. Como que ela começou? Ela simplesmente começou a gravar. Ela começou a fazer, sabe? Parem de pilhar. E assim, o teu diferencial vai ser fazer do jeito que você do jeito que você tem as coisas e não ficar, vou copiar. Sempre copiar dá certo, gente. E acaba sendo, você vai ser só cópia da cópia, entendeu? Por isso que às vezes é legal você realmente pegar e fazer e ir postando. A galera quer se identificar com pessoas que agem de forma natural, que sejam autênticas. E o autêntico não é copiar os outros, entendeu? Então, assim, vou gravar agora aqui o meu e depois eu mostro como que eu montei a mesa lá. Bom, galera, eu acabei improvisando aqui, ó. Olha aqui. Aqui tá o celular, né, apoiado em cima. É meu celular de trabalho, inclusive. E tive que fazer uma gambiarra aqui, ó, pra poder prender o tripé na janela, pra ele ficar do jeito bem certinho, que eu consiga filmar as revistas de cima. Porque senão eu não quero ficar segurando, né? Então eu tive que improvisar. Então o tripé tá montado aqui, ó, desse jeito.
É tipo uma gambiarra mesmo. E, cara, que nem eu falo, a gente aprende a fazer muita gambiarra no audiovisual. Essa é a minha visão de cima. Eu vou gravar de pé. Inclusive, eu vou gravar de pé esse vídeo. Eu vou apoiar aqui. Ai, peraí, eu curti. Inclusive, eu vou ficar com o celular apoiado aqui. Que daí eu consigo conversar com o público no YouTube. Enquanto eu vou filmando, aparece a minha cara aqui também, né? Com o pessoal no YouTube. Opa, tem que cuidar pra ele não cair. Eu só tenho um tripé. Eu até pensei em pegar o ring light e apoiar ele aqui. Eu acho que eu vou fazer isso. É que pra cá tem muita informação, né? Eu quero que fique menos. Eu não vou apagar a luz, porque a luz de cima é importante pra poder fazer os takes aqui da revista. Inclusive tá bem legal pra mostrar de cima aqui a iluminação, que nem eu falei. A luz lá aqui do quarto tá bem na minha cabeça. Acho que eu vou ficar assim, que daí eu consigo gravar bem tranquilo. Então agora eu vou começar a gravar o conteúdo aqui, a continuação do vídeo que eu tô gravando e mostrando pra vocês como que é o meu processo de filmagem. Eu acho que era aula de som, a gente tinha acabado de gravar um curta-metragem lá, porque a minha pós era sexta e sábado, né? Pós normalmente não é semana inteira, é sexta, sábado. Pelo menos a minha de cinema foi assim, as duas pós que eu fiz, né, uma de comunicação e essa de cinema, elas eram sexta e sábado na PUC, então a gente ficava o dia inteiro lá, basicamente, né, e a gente gravava alguns curta-metragens para os módulos, né, então a gente escrevia um roteiro, tinha tudo, e nesse de som a gente tinha que pensar nos sons que iam colocar no curta, então eu fiz um de suspense, assim, bem suspense, meio pressão psicológica. Todos os meus conteúdos de pós, quando eu gravei, quando eu fiz, foram pensados em filmes de terror ou filmes mais trash, B, expressionismo alemão. Gente, acho que todos os filmes que eu fiz não tem um colorido, todos eles foram preto e branco, bem contrastado, bem com a iluminação trabalhada. E eu lembro que esse acho que era o Silence, o trabalho que eu fiz, curta-metragem. Eu não sei se ele tá aqui no YouTube, mas eu lembro que eu postei ele no Instagram, nas redes sociais. É um curta bem rapidinho mesmo, assim, preto e branco, de uma menina que tá num camarim se preparando pra uma apresentação. E de repente a luz começa a piscar, aparece uma sombra. Daí um amigo meu que tava gravando junto com a gente, ele aparece como um monstro, assim, no espelho. Aí eu faço a parte das mãos que agarra ela, enfim. Era um negócio, assim, que a pessoa ficava pressionada, mas tinha som, né? A gente trabalhou bastante essa questão do som. O coração batendo, a respiração ofegante, aquele sonzinho de terror mesmo, assim, no fundo, sabe? Então, as aulas de cinema são muito legais. Inclusive, pra quem cria conteúdo, né? Eu já tô misturando os assuntos aqui, mas pra quem cria conteúdo é muito legal estudar essa parte de som e Foley, que faz parte de algo que complementa muito bem. Às vezes eu falo muito da iluminação, mas a parte de som é essencial. Eu já gravei 2 vídeos pro canal, o da revista, que vai sair na segunda. Já tá dando um aviso de falta de espaço aqui. Eu preciso comprar muito uma câmera pra gravar só conteúdo, porque tá sendo tenso isso. E gravei sobre o grunge, que uma seguidora me pediu. Então, já gravei tanto pro YouTube como pro Spotify, né, que é o mesmo conteúdo, na verdade. E o Reels curtinho, que eu já deixo todos os textos ali pronto pra eu não me perder, né. Então, no decorrer dos vídeos eu vou falando um monte de coisa também, trazendo minha opinião. Eu me empolguei um pouco nesse do grunge, eu acho que tem texto, parte que eu vou ter que tirar, porque eu acho que não vai ser interessante eu postar, mas já tô com outro visual, né, pra vocês verem. Eu me montei aqui, coloquei a minha saia xadrez como um tecido da cadeira, e é o xadrez que vai aparecer no vídeo, gente. Tudo é improvisado, então assim, como eu não tenho o cenário certo pra gravar o conteúdo, às vezes eu tenho que improvisar, e é isso aí. Aí, meu look, digamos, sujinho do grunge, é essa blusa estonada cinza aqui, com cara de velha, e é isso. São esses detalhes que fazem diferença também. Às vezes você não precisa pensar em muita coisa não pra criar os conteúdos. É assim que eu improviso os meus. Aí vai vir edição, vai vir, né, outras coisas, vem na sequência na parte da edição. Eu edito tudo pelo celular mesmo, né, no CapCut. Antes eu tava editando no computador, mas eu tenho umas coisas que são salvas direto por aqui, então pra mim fica mais fácil fazer tudo em mão, sabe? O problema é a questão do espaço. E agora eu vou dar uma pausa, vou almoçar. E, gente, eu comecei a gravar isso aqui acho que antes das 10 da manhã. Foram 2 vídeos só, até agora. Eu já tô morrendo de fome. Enfim, eu vou almoçar. Depois eu volto pra falar um pouquinho mais sobre os conteúdos. Esse vlog vai ser só focado em como que eu faço os meus conteúdos aqui pro canal. E vlog, gente, como eu disse, vlog é natural, não tem muito segredo, né? Quando eu trago os vlogs pra cá,
realmente meu dia a dia, o que eu faço, como que eu faço, o que eu tô fazendo, o que eu tô ganhando de presente, se eu tô fazendo alguma coisa, se eu vou em algum lugar. Não tem muito segredo, não tem roteiro, né, digamos assim. A única coisa que eu tenho de cuidado é realmente selecionar coisas para trazer, né, eu não vou mostrar 100% tudo, tem coisas que eu acho que não tem porquê, né, a gente também tem que ter esse cuidado com o que a gente compartilha. Então, fora isso, o vlog é bem vida realzona mesmo. Como eu trabalho por conta, então tem dia que eu não consigo nem pegar pra filmar, né? Então tem dia que é bem corrido e não dá. Quando eu tenho que sair, fazer alguma coisa externa, eu gosto bastante, assim, porque daí eu tenho mais conteúdo pra trazer, porque daí são lugares diferentes. Pausa para almoçar e depois continuar a gravação do conteúdo e almocei correndo e já estou aqui novamente. Já me montei, agora eu vou fazer um episódio sobre o Rock in Rio. Tentei montar um estilo bem, cara, mais de festival, bem despojado, bem diferente, bem assim, pensando como que eu poderia usar lá no festival, né? Legging, como sempre, que a parte de baixo nem aparece, mas como fica mais confortável, que eu coloquei o cardigan da Mini Minow, que eu amo esse cardigan. Quando eu recebi da Isis, eu fiquei tão feliz, sério, eu sempre quis esse cardigan. Cinto, correntes, acessórios da Moon, e dessa vez eu fiz um meio coque aqui, pra ficar um pouquinho diferente, né, pra trazer uma vibe mais fast. É super importante você ter esse tempo disponível pra poder gravar os seus conteúdos, porque se você quer realmente fazer dar certo, eu acho que você tem que ter um tempo pra se dedicar como se fosse um trabalho mesmo, né? No começo a gente faz, às vezes não tem muita repercussão, às vezes poucas pessoas olham, ai, não tá tendo views, não tá tendo curtida, é normal no começo. Com o tempo você vai vendo que as pessoas vão se interessando, você vai também pegando mais jeito com a câmera, com o microfone. No começo eu já falei em outros vídeos que eu era bem travada, eu ficava mais quietinha. Hoje eu já mexo e não sei o que, eu já trago mais a minha opinião própria também. Então isso vai fazendo com que as pessoas também comecem a se interessar mais pelo teu conteúdo. E isso que é o legal. Então, assim, é uma evolução, sabe? E é um processo lento, só que você tem que curtir esse processo que vai acontecendo, porque faz parte de tudo que a gente vai fazer na vida. Então, produzir conteúdo pode ser um desafio pra muita gente, mas eu acho que é pra todo mundo, sabe? Porque você sempre tem que estar pensando em algo diferente ou novo, ou melhorando, trazendo novas ideias, sendo mais criativo. É normal, gente. É isso. Eu ainda não tô onde eu gostaria, por isso que eu venho criando, me dedicando um pouco mais nos conteúdos, né, mas os que eu já venho fazendo já me renderam algumas parcerias, né, inclusive esse cardigan eu recebi de uma marca que eu gosto bastante, várias outras roupas que eu tenho eu ganhei e recebi de marcas que acabaram me enviando de presente, ou fizeram alguma parceria comigo, enfim, sempre vai surgindo aos poucos as marcas e os perfis, as pessoas vão te enxergando. Continue fazendo, sabe? Uma hora dá certo. Mas eu acho que comece fazendo como se fosse um hobby, que eu acho que é mais leve do que você realmente querer focar que dê certo muito rápido. Que isso é o que atrapalha bastante. Eu comecei fazendo um pouco como hobby. Hoje eu já levo mais a sério, porque eu comecei a ver que traz resultado, né? Mas eu ainda quero que traga mais resultado. Eu tenho um foco bem mais, assim, grande que eu quero alcançar, um objetivo bem grandioso, e eu sei que pra isso eu tenho que batalhar pra conseguir, mas vai, uma hora vai, mas assim, não se prender tanto em esperar o resultado imediato. Eu acho que conforme você vai fazendo, você vai aprendendo, e isso faz parte do processo, sabe? Eu acho que você vai tomando gosto também pela coisa e pra ver se você realmente quer fazer isso, porque tem gente que às vezes começa achando que é uma coisa e não é. Tem muito disso. E aqui tá o teleprompter já com o conteúdo aqui, né? A hora que eu começar a gravar, ó, ele vai começar a rodar, ele dá o sinal ali, eu tenho 10 minutos pra gravar com esse teleprompter, aí ele para. Mas, ó, daí aparece o tempo aqui, aí a letra vai subindo, então fica muito mais fácil ter o conteúdo aqui pra acompanhar também, quando eu me perder, ou se eu quiser falar esse texto que eu escrevi mesmo, eu falo, e daí vou complementando o decorrer do conteúdo. Mas isso aqui é essencial, às vezes, pra você poder ver também como que tá a sua filmagem, com a câmera virada de frente, por isso que a iluminação é importante, que a câmera frontal a gente sabe que não é das melhores, mas como a gente tem essa questão do conteúdo passando na tela, é necessário, né? Você sabia que a maior premiação da cultura pop nasceu de uma provocação em 14 de setembro de 1984? E a gente resolveu... Gente, finalizei por aqui. Meu, cansei. Agora é o quê? Deixa eu ver. 3, quase 4 horas da tarde. 4 vídeos gravados. Eu falei que eu ia gravar mais 2, que eu ainda tinha que escrever. Não vou fazer, porque eu já tô com as baterias tudo no limite aqui. Eu tenho que carregar tudo. Estou cansada já de ficar falando aqui também. Comecei a tossir, começou a me dar coceira na garganta até de tanto falar e, enfim,
Mexi com poeira de revista hoje também, acho que a rinite atacou um pouquinho. Mas 4 vídeos gravados, acho que ficaram bem legais, pelo menos eu consegui adiantar aí boa parte dos conteúdos. Provavelmente semana que vem eu faça mais vídeos, mais conteúdos também que eu preciso. Eu tô adiantando os de setembro, inclusive, né, que setembro eu já tô com as ideias dos conteúdos. Gravei 2 que já são de setembro, né, os outros 2 são de agosto mesmo ainda. E, enfim, vou pôr tudo pra carregar. Depois eu vou editar. E pra vocês verem como dá trabalho, né? Eu tirei uma parte, praticamente metade do meu dia hoje foi pra fazer os conteúdos pra gravar. Então, assim, na semana tem um dia que eu tiro um momentinho pra poder escrever, né? Os conteúdos, cada episódio, cada vídeo. Escrevo pra ter a base. Tem conteúdo que eu realmente uso, que eu escrevi. Outros eu vou complementando no meio do vídeo. E outros eu tenho só como ideia ali. Eu preciso falar sobre isso. Tem alguns tópicos que daí é pra me lembrar o que eu tenho que falar. Varia muito de cada vídeo, né? Então, por isso que tem vídeo que eu tenho que trazer algumas informações que são mais relevantes e históricas, eu tenho que ter escrito, né? Então, porque eu não vou lembrar às vezes de tudo, a cabeça tá lotada de informação, né? Então, por isso que acaba que tem que ter esses conteúdos feitos antes, escritos, pra poder ajudar na hora de criar. Pensei também nas roupas, do porquê que eu coloquei essas roupas, montei os looks, e enfim, agora tá tudo descarregado quase aqui, zerado de bateria, vou carregar. E quando eu for editar, eu vou mostrar um pouquinho de como que eu faço, porque eu tenho alguns processos que eu sigo também na edição. Inclusive, eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas eu tenho esse casezinho que eu carrego na bolsa, né, quando eu saio. Aqui tem uns mics, né, tem o microfone, esse aqui que são duplinho, né, que eu comprei principalmente quando eu comecei a fazer o podcast com convidadas. Aí o carregador, né, de cada um deles. Aí eu tenho esse outro aqui que ele é mais simples, que no começo eu usava esse aqui, mas ele dá um pouco mais de chiado, então eu acabo não usando, mas tem aqui caso eu precise. Tá aqui, né, guardei ele. Às vezes vai que acaba a bateria dos outros, eu tenho esse aqui de reserva, né. Cabinho de carregar, esse cabinho é de outra coisa, mas eu já deixo aqui junto. E o tripé que eu tenho usado quando eu saio, que eu preciso é esse aqui. Esse aqui eu já tenho um bom tempo, mas eu já tô querendo comprar um outro que esse aqui, de vez em quando, eu não consigo fazer algumas coisas com ele, mas ajuda, né? Melhor ele do que nada. Bom, galera, daí a princípio eu joguei já tudo aqui no CapCut, né, que é onde eu edito, e também já nomeei cada vídeo pra saber o que é o que aqui e ver qual que eu foco primeiro, porque eu tenho organização de datas pra, né, dos posts pra fazer também, liberar no canal e nas redes sociais. Então tá tudo separadinho aqui pro nome pra eu saber. O primeiro, a princípio, vai ser o de revista. Então, assim, eu já peguei e joguei todos os vídeos aqui sobre o conteúdo da revista que eu gravei. E a primeira parte é juntar todos os pedaços, né, do conteúdo. Então, assim, acho que foram 3 vídeos. Aí tem a telinha aqui menor também, que eu gravei separado. Enfim, tá tudo aqui. Agora, como o conteúdo tá bruto, eu tenho que começar a organizar. A câmera não filmou espelhado, então eu vou... Primeiro já aproveito aqui, né, já deixo o volume no máximo. Aí eu vou e faço o espelhado aqui. Daí eu começo a fazer a edição dos quadros para ficar certinho. Então, a primeira parte tá espelhado ok. Aí eu venho para esse aqui. Como esse aqui eu gravei com outro aparelho, ele fica com tamanho separado. Então eu tenho que ajustar para ficar certinho na tela, né? Então tá aqui. A minha outra telinha tá embaixo, né? Por enquanto eu vou deixar ela... Se bem que eu vou deixar, acho que ela aqui mesmo embaixo, porque como eu vou mostrar a revista, atrapalha. Por enquanto eu não vou mexer nisso. Vou terminar de mexer no vídeo aqui. Ó, daí eu vou até o final, né, desse conteúdo que ele é grande. Vai ter cortes, porque teve pedaço ali que eu errei, tive que voltar. E o último take, que é esse aqui, eu ajusto o volume também. E eu faço o espelhado pra ficar certinho a imagem. Fechou. Primeira parte que eu faço é isso, é aquela edição mais rápida, crua, né, de ajuste de tela e áudio e ver se tá tudo certo onde tem que estar, né, se estão todos os quadros aqui. A segunda edição agora é começar a ouvir, eu vou ouvir todo o conteúdo, vou fazer os cortes do que for necessário e tirar, né, então ajuste de cortes, né, agora que eu venho fazer. O próximo é o filtro, daí eu vou colocar filtro, né, as cores que eu uso nos meus vídeos, tudo certinho. Nesse aqui eu não vou colocar logo nem intro porque não é do podcast, então é um vídeo mais cru, não tem essas informações.
E daí depois eu revejo tudo de novo, o vídeo completo, para poder ver o que faltou editar. Se não faltou nada, eu já exporto para mandar pro canal. Normalmente os vídeos, quando eu edito, gente, eu vejo um vídeo, o mesmo vídeo, acho que umas 5, 6 vezes, para vocês terem uma noção. Eu escuto os meus vídeos várias vezes quando eu tô editando, porque é que nem eu falo, vai ter a parte da edição que é só o áudio, daí eu corto a partes das falas que eu errei ou que eu não quero manter no vídeo. Aí eu tenho que colocar, sei lá, imagens, daí eu escuto, de novo, vou colocando as imagens que eu preciso mostrar. Aí tem que pôr texto, aí tem que pôr texto, daí eu escuto, volto, pedacinho. Assim, edição é a parte mais demorada dos vídeos, pra falar bem a verdade. Eu já tenho bastante prática, eu amo editar vídeo, então assim, eu já tenho uma noção. Por isso que assim, nos meus vídeos eu acabo seguindo sempre um padrão, seguindo uma ideia de edição, que daí fica muito mais fácil, não fica um sofrimento pra poder fazer depois. E daí vai ser a mesma coisa do Reels, porque daí eu gravei a parte resumida desse conteúdo para as redes sociais, convidando o pessoal para vir pro canal, assistir o vídeo completo no meu canal. Mas aí no Reels eu acabo dando uma enfeitada melhor, porque a rede social a gente tem que trazer aquele super edição, né? Então daí eu acabo trabalhando um pouquinho mais. Mas normalmente é assim que eu faço os meus conteúdos. E hoje o vlog foi basicamente para falar um pouco de como que é a minha rotina de gravar conteúdo pro canal e pras redes sociais. E eu espero que vocês tenham curtido, porque eu gostei muito de fazer esse conteúdo, compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vlog, próximo vídeo. E me acompanhem tanto aqui como nas redes sociais. Confira tudo na descrição do vídeo. Beijo!